A calma não some de repente, ela escapa em detalhes. Um olhar torto, uma cobrança fora de hora, um comentário absurdo, uma provocação que atinge mais do que deveria. Quando você percebe, já está em guerra por dentro, reagindo a tudo, sem nenhum controle. Mas existe uma forma de virar esse jogo, de silenciar o caos sem fugir dele, de enfrentar qualquer situação com lucidez, firmeza e presença. Hoje, eu vou te mostrar 10 atitudes estoicas que blindam a sua paz interior. Atitudes simples, silenciosas, mas poderosas o bastante para transformar sua mente em um lugar seguro. E tudo começa com uma escolha, por isso escreva nos comentários. Hoje eu escolho a calma, eu sou estoico, porque quando sua consciência desperta, até o que antes te perturbava se torna insignificante demais para te abalar. Só antes de começarmos, quero te pedir 2 coisas. Deixa seu like e se inscreva no canal. Só dessa forma esse conteúdo chega em mais pessoas. Agora vamos começar. Atitude 1. Antes de reagir, respire. Imagine a cena. Você está no trânsito, o relógio te pressiona, o celular vibra sem parar e tudo ao redor parece feito para tirar sua paciência. A mente já acordou acelerada, tentando resolver o que nem começou. E então, como um teste do universo, um carro te corta com brutalidade e ainda buzina, como se você fosse o culpado. Nesse momento, tudo dentro de você pede por reação. A raiva sobe como fogo seco e o impulso é claro: responder na mesma moeda e mostrar que não aceita ser desrespeitado. Mas é aí que começa a diferença entre quem vive refém do mundo e quem aprendeu a se proteger por dentro. Como Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. A cena é neutra, o que muda é a lente com que você enxerga. Você pode interpretar aquilo como um ataque pessoal e reagir como um campo de batalha ambulante, ou pode fazer o que poucos têm coragem de fazer: parar. Respirar antes de reagir não é sinal de fraqueza, é um ato de resistência silenciosa. É como se, ao inspirar fundo, você erguesse um escudo invisível entre você e o caos, como se dissesse: aqui dentro, quem comanda sou eu. Essa pausa é uma escolha, e escolhas mudam destinos. Respirar muda o ritmo do coração, muda o tom da voz, muda o rumo da conversa. Respirar não é apenas oxigênio, é inteligência emocional em estado puro. Nos segundos em que você respira, você ganha tempo, e tempo é poder. Tempo para pensar, para relativizar, para escolher, e é nesse intervalo que mora a liberdade. A liberdade de não se tornar igual ao que te feriu. Na próxima vez que sentir o sangue ferver, faça um acordo com você mesmo. Antes de qualquer palavra, de qualquer gesto ou de qualquer decisão, inspire, segure e expire. Deixe o ar circular onde a raiva quer se fixar, pois a maturidade emocional começa exatamente aí, no espaço invisível entre o estímulo e a resposta. Treine isso. Transforme a respiração em seu primeiro escudo, porque quem respira antes de reagir, vive depois com menos arrependimento. Atitude 2. Observe, mas não absorva. Você já se pegou remoendo uma frase que alguém te disse horas atrás? Não foi um ataque direto, talvez nem tenha sido intencional, mas havia algo no tom, nas entrelinhas, que ficou preso em você. E mesmo depois que a conversa acabou, a palavra continuou ali, como um eco incômodo martelando sua cabeça. Você tentou seguir o dia normalmente, mas a mente voltava para aquele momento, imaginando o que deveria ter dito, como poderia ter se defendido, ou simplesmente tentava entender por que aquilo doeu tanto. E sem perceber, você permitiu que um comentário externo se tornasse um ruído interno. É isso que acontece quando deixamos de observar e começamos a absorver. Quando não tratamos uma provocação como o que ela é, algo externo, e a deixamos se instalar dentro de nós, como se tivesse o direito de fazer morada. Mas ela não tem e nunca teve. Epicteto já nos alertava: se alguém tenta te ferir, é o seu próprio julgamento que cria a ferida. Não é o que dizem que machuca, é o que você acredita sobre o que foi dito. A ofensa não entra sozinha, é você quem a carrega para dentro. Sua mente deveria ser como uma casa bem cuidada, limpa, protegida, silenciosa por dentro. Você não deixaria um estranho entrar nela com os sapatos sujos, nem permitiria que alguém gritasse no meio da sua sala. Então, por que permitir que palavras carregadas de desprezo, sarcasmo ou julgamento
Caminhem livremente pelos seus pensamentos. A maturidade emocional mora na capacidade de escutar sem se contaminar, de olhar uma atitude agressiva e entender que ela fala muito mais sobre a confusão do outro do que sobre você, de manter o seu centro intacto, mesmo quando tudo parece querer te tirar do eixo. A próxima vez que alguém te lançar uma crítica vazia, uma piada ácida ou um comentário sem sensibilidade, visualize isso como um objeto jogado contra uma parede. Ele pode bater, pode fazer barulho, mas só entra se a parede estiver rachada. E é por isso que você deve fortalecer seu limite interno, para não permitir que o que vem de fora altere quem você é por dentro. Você pode escutar tudo e absorver só o que te serve. Pode observar sem carregar. Pode perceber sem reagir. E quando fizer isso, vai notar que o silêncio da não-reação é muitas vezes mais poderoso do que qualquer resposta. Atitude 3. Não entre em brigas inúteis. Algumas discussões não começam por causa de ideias diferentes. Começam porque o ego se sentiu ameaçado. Às vezes, basta uma palavra mal colocada, um olhar enviesado ou até mesmo um silêncio interpretado como ofensa. Em questão de segundos, o que era apenas um mal-entendido se transforma em combate. E quando você percebe, já está no meio de uma guerra que nem sabe por que começou. É assim que desperdiçamos energia com o que não vale a pena. Com brigas que não nos ensinam nada, não nos transformam em nada, e no fim, só nos deixam com a sensação de cansaço e frustração. Porque no calor do momento, ninguém escuta. Ninguém quer compreender, só querem vencer. Mas vencer o quê? Como Marco Aurélio dizia, evite disputas fúteis, elas desviam a alma do caminho, e ele sabia do que falava. Porque quando você entra em uma discussão inútil, mesmo que ganhe a última palavra, você perde algo invisível, perde tempo, perde paz e perde foco. E às vezes, perde até o respeito por si mesmo. É fácil se deixar levar, responder à provocação, entrar no jogo e querer ter razão. Mas isso só prova que você ainda está sendo comandado pelos impulsos. Difícil mesmo é recuar, olhar para a situação, respirar e perguntar: se eu vencer essa discussão, o que eu realmente ganho? Na maioria das vezes a resposta é: nada. Não há troféu no fim do conflito, só desgaste. E então, o que você pode fazer? Pode escolher o silêncio. Não como uma fuga, mas como proteção. Não como fraqueza, mas como domínio. Recusar o convite para o caos é um ato de força interior. É dizer a si mesmo que seu tempo, sua energia, sua paz não estão à venda. Que você não precisa provar nada a ninguém, que sua evolução vale mais do que um argumento a mais. E que algumas batalhas são vencidas justamente quando você se recusa a lutar. Você não está aqui para ganhar discussões, está aqui para ganhar clareza, para crescer e para ir além. Na próxima vez que alguém tentar te puxar para um embate inútil, lembre-se, não é covardia escolher o silêncio. Covardia é perder a si mesmo para alimentar o orgulho. Atitude 4. Mude o pensamento, não o problema. Às vezes, o que te destrói não é o que aconteceu, é o que você pensou que aquilo significava. Você passou por uma crítica, por um comentário frio, por uma atitude que te pegou desprevenido. E no instante seguinte, sua mente construiu uma narrativa. Não apenas sobre o fato, mas sobre o seu valor, sua capacidade, seu lugar no mundo. Aquela crítica virou uma sentença. Aquela frase virou um retrato. E aquele momento virou um reflexo distorcido de quem você acredita ser. É assim que o ser humano funciona quando vive no piloto automático. Ele não responde os fatos, ele responde às histórias que constrói sobre os fatos. Sêneca já alertava sobre isso, ele dizia: o sofrimento nasce mais das opiniões que criamos do que das situações que vivemos. E essa é uma das grandes armadilhas da mente. Ela inventa, aumenta e dramatiza. E sem perceber, você passa a carregar um peso que não é do mundo, mas da sua interpretação. Os estoicos treinavam justamente o oposto. Eles não buscavam consolo em frases motivacionais, mas clareza em perguntas difíceis. Quando algo os atingia, eles não se perguntavam: por que isso aconteceu comigo? E sim, como eu posso crescer a partir disso? Isso realmente diz algo sobre mim ou diz mais sobre o outro? O que estou assumindo como verdade sem refletir? Essa mudança de perguntas é o que permite reescrever o pensamento. Você não apaga o que aconteceu, mas muda o lugar dentro de você onde aquilo vai morar. E esse deslocamento é libertador.
você para de se sabotar com pensamentos automáticos e começa a agir com discernimento. Em vez de reforçar o machucado, você transforma o impacto em combustível. Em vez de se paralisar com a crítica, você passa a ver nela uma chance de se tornar ainda mais sólido por dentro. Reescrever o pensamento não é sobre negar a dor, mas sobre tirar dela o poder de te comandar. É como olhar para uma tempestade e dizer: eu não controlo a chuva, mas sei onde construir um abrigo. E esse abrigo é construído com escolhas conscientes, com novas lentes de interpretação, com o hábito de não aceitar o primeiro pensamento como definitivo. Agora, aqui vai a prática. Toda vez que algo te afetar, escreva o que aconteceu, e logo abaixo, escreva 3 versões alternativas do mesmo fato. Uma mais neutra, uma mais otimista e uma mais estratégica. Observe como o seu cérebro se comporta diante disso. Treine isso diariamente, e você vai perceber que a mente é moldável. Ela se reconfigura com o tempo, desde que você esteja disposto a ser autor do que pensa, e não apenas espectador. Porque no fim, não é o mundo que precisa mudar para você ter paz. É o significado que você dá ao que o mundo te oferece. E esse significado sempre esteve nas suas mãos. Atitude 5. Não espere que os outros ajam como você agiria. Uma das causas mais silenciosas da frustração humana é esperar que os outros tenham o mesmo coração que você, que pensem como você, que ajam como você, que devolvam na mesma medida aquilo que você entrega. Você se doa com integridade, oferece apoio, age com lealdade e no fundo espera, mesmo sem admitir que essa entrega volte da mesma forma. Mas muitas vezes não volta. Você respeita e recebe desrespeito, você é gentil e recebe frieza, você é transparente e recebe silêncio, e então começa o ciclo amargo. A mente tenta entender, justificar, encontrar sentido, mas a única coisa que cresce é a sensação de injustiça. Será que sou eu o problema? Você se pergunta, mas não é você. É a expectativa que criou de que o outro agiria como você. Marco Aurélio dizia: espere que os homens ajam conforme a sua natureza, não conforme a sua vontade. E isso muda tudo, porque enquanto você insistir em esperar que o outro te trate com a mesma consciência que você carrega, vai continuar se machucando. As pessoas não agem com base no que você merece, mas com base no que elas sabem, no que aprenderam, no que carregam, e isso inclui traumas, limitações, medos e feridas que você não tem como ver. Aceitar essa realidade não é desistir das pessoas, é se libertar da necessidade de ser compreendido por quem ainda não sabe compreender. É entender que cada um entrega o que pode a partir do seu nível de lucidez, e que exigir maturidade de quem ainda vive no automático é como esperar que uma semente se comporte como árvore. Não vai acontecer, e você vai se decepcionar toda vez que esperar. Então, ao invés de esperar reciprocidade exata, haja por convicção. Continue sendo leal, justo, claro, não porque alguém merece, mas porque isso te representa. Você não age bem para controlar o outro. Você age bem para permanecer inteiro, e isso é um ato de força interior, não de ingenuidade. Mas não confunda, isso não é aceitar qualquer coisa. Isso é colocar limites, é aprender a ajustar o que você oferece, com base no que o outro está emocionalmente apto a receber. É parar de se desgastar tentando mudar quem ainda não quer mudar. E, acima de tudo, é proteger sua energia da frustração que nasce de um erro básico. Querer frutos doces de quem ainda não criou raízes. Agora, aqui vai a prática. Quando alguém te decepcionar, ao invés de se corroer ou se culpar, anote o que você esperava e ao lado escreva: essa era a minha expectativa, não uma obrigação do outro. Isso alinha sua visão com a realidade. Isso devolve para você o poder de continuar sendo quem é, sem adoecer por dentro tentando entender o que não está ao seu alcance. Porque a verdadeira paz não está em fazer os outros agirem como você gostaria. Está em aprender a se manter firme, mesmo quando eles não conseguem, e seguir sendo inteiro, mesmo quando ninguém reconhece. Atitude 6. Domine seu corpo, para dominar sua mente. A maioria das pessoas tenta acalmar a mente com argumentos, mas esquece que a mente escuta primeiro o corpo. Quando a raiva chega, ela não vem com um aviso. Ela se insinua como um calor que sobe pela espinha, um aperto no estômago, uma tensão no maxilar. O corpo dá o alarme antes que o pensamento se forme, e se você não estiver atento,
já estará reagindo quando perceber. Epicteto ensinava que o primeiro passo para o autocontrole é dominar o que os outros conseguem ver, o corpo, a expressão, o tom de voz, e só depois dominar o que ninguém vê, os pensamentos. E isso faz sentido, porque o corpo é o mensageiro imediato da emoção. Quando você se fecha fisicamente, acelera a respiração, endurece os ombros e você envia um recado claro ao cérebro: estamos em perigo, mesmo quando não está. E esse simples recado distorce tudo, sua percepção, sua fala, sua decisão. Por isso todo estoico aprendia a começar pelo corpo. Então, antes de falar, respire. Antes de reagir, solte os ombros. Antes de tomar uma decisão, observe o estado em que você está. Porque, muitas vezes, não é a situação que está te pressionando. É o seu corpo que já está em modo de defesa, mesmo quando não há ameaça. Dominar o corpo não significa fingir que está calmo. Significa construir, pouco a pouco, a fisiologia da serenidade. É quando tudo te empurra para gritar, mas você abaixa o tom. Quando tudo em você quer avançar, mas você dá um passo atrás. É aí que você inverte o jogo. E não se trata apenas de autocontrole. Trata-se de liderança emocional. Se você não lidera o próprio corpo, será liderado pelos instintos. E nesse estado você sempre vai reagir como refém, não como escolha. O verdadeiro poder é o de quem observa a própria tensão e decide agir apesar dela. O de quem sente o calor da fúria subindo, mas recusa o convite para explodir. Quer uma prática real? Escolha um momento do dia em que você costuma se irritar. Pode ser o trânsito, o e-mail que não foi respondido, a reunião tensa. E antes de agir, faça isso. Respire lentamente por 3 segundos e mova o pescoço. Parece pequeno, mas esse gesto envia um novo comando para o cérebro. Estamos no controle, e isso, repetido ao longo do tempo, treina sua mente para reagir com clareza, mesmo em meio ao caos. Porque o corpo é o primeiro a ser atingido, e pode ser também o primeiro a te salvar. Quem aprende a escutar seus sinais, ganha tempo, e quem ganha tempo, ganha poder. O poder de não ser mais arrastado pela própria reação. E se você quer aprender mais sobre autocontrole emocional, se inscreva e ative as notificações. Cada vídeo pode ser um passo no seu fortalecimento. Atitude 7. Se afaste do que te desequilibra. Existem lugares onde a alma aprende a se encolher. Você entra sorrindo, mas pouco a pouco vai se calando. Não porque falta coragem, mas porque sobra tensão. Às vezes nem é algo explícito. Ninguém te ataca, ninguém te expulsa. Mas algo dentro de você sente: aqui eu não posso respirar. E mesmo assim, você insiste, porque acha que é só uma fase. Porque foi ensinado a aguentar. E acredita que com o tempo, tudo se ajusta. Mas o que se ajusta, na verdade, é o seu limite. Você começa a achar normal viver em estado de alerta, de andar pisando em ovos. Acha normal se sentir drenado e fingir que está tudo bem. Mas Epicteto dizia: se algo enfraquece sua alma, afaste-se. Não negocie com o que te desestabiliza. Não se habitue ao desconforto emocional como se fosse parte do pacote. Imagine sua mente como um copo com água limpa. Cada ambiente tóxico, cada presença manipuladora, cada relação que te exige demais, derrama ali uma gota de tinta escura. No começo, a água ainda parece clara, mas dia após dia, você vai se tornando turvo sem perceber. Até que um dia se olha e não se reconhece mais. É por isso que o afastamento é necessário, não como punição, mas como purificação. Não se trata de fugir dos problemas, mas de deixar de se intoxicar por aquilo que não vai mudar. Você pode continuar sendo bom, sem continuar sendo disponível para tudo. Pode seguir sendo íntegro, mesmo se retirando do que te corrói. Aqui vai a prática. Identifique um ciclo que te esgota, uma conversa repetitiva, uma obrigação forçada, um grupo onde você se anula e crie um limite claro. Pode ser uma pausa de um dia, pode ser reduzir o tempo, ou pode ser o silêncio. Observe o que acontece dentro de você nesse intervalo. Se a leveza vier, é sinal de que você nunca precisou daquele peso, porque há lugares onde sua presença não floresce, apenas resiste. E resistir o tempo todo não é virtude, é autoabandono. A maturidade é saber a hora de ficar e a hora de ir. Atitude 8. Pratique a empatia estoica todos os dias. Existe um tipo de sabedoria que não grita.
Ela apenas observa e age diferente. É o que os estoicos chamavam de ver além da superfície. Imagine que cada pessoa que cruza seu caminho carrega uma mochila nas costas. Você não vê o que tem lá dentro, mas ela sente o peso. Algumas vêm carregadas de raiva, outras de medo, outras ainda nem perceberam o que estão carregando. E você, sem saber de nada, acaba sendo atingido por esse excesso. Talvez seja um atendente que age com frieza, um colega que responde atravessado, um parente que fala como se tudo fosse culpa sua. O instinto manda reagir, mas a sabedoria manda olhar de novo. Será que essa pessoa está mesmo falando comigo? Ou está falando com o mundo que já machucou ela antes? A empatia estoica não é sobre se colocar no lugar do outro. É sobre perceber que o outro talvez nem saiba onde está. É sobre entender que não é pessoal, é histórico, e mais do que isso, que você pode escolher não amplificar esse ciclo. Marco Aurélio fazia isso até mesmo com os seus inimigos políticos. Antes de julgar alguém, ele refletia: se eu tivesse vivido a mesma vida que ele, pensado as mesmas coisas, sofrido as mesmas dores, será que eu agiria diferente? Essa reflexão repetida com sinceridade não transforma os outros, mas transforma a maneira como você os enxerga. E isso muda tudo, porque quando você para de esperar coerência de quem vive em conflito interno, você para de se decepcionar. Quando você percebe que não se trata de você, você se liberta do ataque, e quando você recusa o papel de vítima, você vira o protagonista da sua reação. Aqui vai uma prática estoica para os próximos dias. Escolha uma pessoa difícil. Pode ser alguém próximo, alguém do trabalho, alguém que sempre parece atravessado. Ao invés de criar histórias sobre ela como "ela não gosta de mim", "ela é arrogante", tente fazer o oposto. Escreva 3 possíveis razões invisíveis para o comportamento dela. Não para justificar, mas para quebrar a dureza do seu julgamento. Você vai perceber uma coisa curiosa. Quando a mente abre espaço para a compreensão, o corpo responde com leveza, a irritação some, o tom muda, o atrito desaparece e o conflito que parecia inevitável nem começa. Empatia estoica é isso, é perceber o peso sem precisar carregá-lo, é ver a dor do outro sem transformá-la em sua, é decidir que o seu estado emocional não depende de quem passa, mas de quem permanece. Você. Atitude 9. Corte o excesso, viva o essencial. Tem dias em que você chega ao fim do dia exausto, mas sem saber por quê. Olha para trás e não consegue apontar nada realmente importante que tenha feito. Só respostas rápidas, interrupções, tarefas urgentes que pareciam urgentes, mas agora nem fazem sentido. É como se sua energia tivesse sido sequestrada pelas pequenas coisas. E no fundo foi. Sêneca dizia: a felicidade está em focar no que importa. Mas o mundo te empurra na direção contrária. Te enche de distrações, provocações, urgências de mentira. E se você não escolhe o que vai ocupar a sua atenção, alguém escolhe por você. Você reage a uma mensagem atravessada, responde uma crítica que nem valia o esforço, se aborrece com alguém que fura a fila, entra em discussões que não mudam nada, e no fim, está mentalmente esgotado por coisas que não deveriam durar mais de 5 segundos. É o que os estoicos chamavam de morte por 1000 cortes invisíveis. Você não cai por um grande golpe, mas por pequenos desperdícios diários de foco. A solução? Viver com critério e escolher o que vale seu tempo como quem escolhe o que planta em solo fértil. Porque cada pensamento alimentado, cada emoção cultivada, é uma semente, e tudo o que você rega, cresce. Aqui vai o exercício estoico para hoje. Na próxima vez que algo te incomodar, antes de reagir, faça 2 perguntas simples. Isso vai importar daqui a 5 dias? Vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, não insista. Não gaste energia onde não há retorno. Não ofereça sua atenção como se ela fosse infinita. Você precisa entender uma coisa: o essencial não grita, ele não exige, não dramatiza, não causa confusão. O essencial é silencioso, é aquilo que permanece quando o barulho acaba. E só quem aprende a proteger o essencial vive com leveza num mundo pesado. Porque a verdadeira força está em não se distrair. Está em andar por dentro com clareza, mesmo quando tudo fora tenta te confundir. Atitude 10. Treine o desapego emocional. Há uma ilusão sutil que nos aprisiona, a de que, com esforço suficiente, conseguimos fazer tudo dar certo. Conseguimos salvar relações,
corrigir mal-entendidos, mudar comportamentos, convencer alguém que ainda não enxerga, evitar perdas. Mas por trás dessa busca, há uma verdade incômoda. Quanto mais tentamos controlar aquilo que não nos pertence, mais nos afastamos da nossa própria serenidade. O desapego emocional não é frieza, é inteligência. É quando você entende que há vínculos que só se sustentam com esforço unilateral, expectativas que nunca serão correspondidas, diálogos que se repetem como ciclos viciosos. Você tenta, insiste, recua, tenta de novo, e no fundo, sente que está se esvaziando, não pela ausência do outro, mas pela sua permanência em algo que já perdeu o sentido. Os estoicos não aconselhavam a apatia, aconselhavam o realismo. Sêneca dizia que grande parte do sofrimento humano nasce da resistência dos fatos. Quando você aceita o que é, quando para de romantizar o potencial de quem já demonstrou seus limites, algo dentro de você se reorganiza. Você deixa de lutar contra a maré e passa a nadar na direção da sua própria integridade. Não é uma ruptura barulhenta, é uma decisão silenciosa. Não esperar mais de quem não pode dar, não cobrar presença de quem já partiu por dentro, não insistir em laços que só permanecem por costume. O desapego verdadeiro não é indiferença, é respeito por si mesmo, pelo tempo que passa, pela paz que você tem o dever de proteger. Praticar o desapego emocional é recusar o papel de refém. É quando você decide que sua estabilidade não estará mais condicionada ao humor, à atenção ou à ausência de alguém. É quando você silencia a necessidade de ter razão, de ser compreendido, de justificar cada passo. E no lugar disso, coloca algo muito mais valioso: autocuidado. Hoje talvez você precise fazer justamente isso. Não romper, não brigar, não se explicar, apenas soltar. Soltar o controle, soltar a expectativa, soltar o ciclo. Dizer mentalmente: isso não me define, isso não é meu, isso não vai mais ditar o ritmo da minha vida. Porque no fim, a sua paz começa exatamente no ponto em que você deixa de tentar controlar o que não depende de você. Se você chegou até aqui, comente: eu escolho a calma. E não se esqueça, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com quem precisa. Obrigado por assistir.